Fala galerinha, tudo certo? Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo. Você já deve estar aí cansado de me ver com este casaco, não é mesmo? Por quê? Porque está muito frio aqui na cidade em que eu estou. É, Hoje a gente vai dar seguimento aí ao nosso curso que estava meio esquecido, aí eu estava com outras prioridades, gravando outras coisas, mas a gente vai retomar devagarinho aí o nosso curso de astrologia, a nossa brincadeira aí para falar um pouco do que é a astrologia, do que é esse mundo tão amplo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os planetas que são mais importantes para nós, né? A gente tem aí algumas configurações, alguns planetas um pouco mais de menos relevância, mas que também são relevantes, né? Como Quiron, como pequenos asteroides e coisas assim que a gente não vai tocar hoje. A gente vai falar hoje daqueles que são mais principais, daqueles que provavelmente você já ouviu falar. Então vamos a eles aqui. É o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, né? Vem comigo nessa contagem para 12 signos. Então vai acontecer uma coisa interessante aqui. A gente tem Sol, Lua, que são os luminares que a gente reconsidera aí como planetas ou como as influências que a gente tem dentro do mapa astral, por exemplo, né? O Sol e a Lua. A gente tem Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. São 10 planetas, por assim dizer. Só que a gente tem 12 signos. E cada planeta tem uma correspondência, pelo menos. Certo? Cada planeta na astrologia tem como se fosse um signo que corresponde a ele, que se correlaciona, que dá força, que rege. Certo? Só que a gente tem 10 planetas. 10, né? Vamos chamar de planetas mesmo os luminares, né? O que acontece? Vamos lá. A gente tem o Sol, que é uma configuração, um planeta, enfim, um luminar, que ele tem uma regência, uma correspondência com o signo de Leão. O Sol, ele sempre vai falar um pouco do nosso consciente, de quem a gente é, de quem é, como que funciona o nosso eu, quem a gente é de fato, certo? Porque os aspectos vão acontecer em volta do Sol, digamos assim, né? Mas o Sol vai estar num signo. Eu sou do signo de Escorpião, então o meu Sol estava na constelação de Escorpião, né? Eu nasci em novembro, então o meu Sol é em Escorpião, logo eu sou do signo de Escorpião. Mas o Sol, por assim dizer, ele tem muita força, ele é muito... e o Sol está falando da personalidade, o Sol tá falando da característica, certo? Então o Sol, ele tem uma regência de Leão. Então o leonino, por sua vez, ele tem uma personalidade muito forte, ele tem posicionamentos claros, decididos, né? São pessoas que têm dificuldade um pouco de mudar a sua opinião, a sua ideia, porque ele está muito forte ali, muito vivo, né? Então o Sol em Leão é como se fosse o domicílio, como se fosse a casa do Sol, né? A regência do Sol é em Leão. Depois a gente vai falar um pouquinho da Lua, né? A Lua é uma morada aí dos nossas emoções, nossos sentimentos, a nossa conexão com o lado feminino, com a nossa mãe, né? E a Lua, ela tem uma correspondência, a casa da Lua, a Lua está em casa, no signo de Câncer. Então, a correspondência da Lua corresponde ao signo de Câncer. Ela tem uma correlação, ela sempre está relacionada. A Lua vai falar de assuntos que Câncer também vai falar, certo? Depois a gente vai falar um pouquinho de Mercúrio. Mercúrio seria o planeta aí mais próximo da gente, né? E ele vai falar da nossa mente, da nossa comunicação, como é que funciona o nosso aprender, o nosso ensinar, o nosso intelecto, como que funciona isso? E a correspondência de Mercúrio é Gêmeos. Gêmeos é um signo muito racional, muito pensativo, muito do mundo das ideias, certo? Até aí a gente vai ter uma correspondência certinha, digamos assim, para cada signo. Então o Sol vai ser correspondente ao signo de Leão,
A Lua vai ser correspondente aí ao signo de Câncer, e Mercúrio vai ser correspondente ao signo de Gêmeos. Mas lembra que eu falei que a gente tem 10 aspectos? Então o que vai acontecer? A gente vai ter que dar a alguns planetas aí duas correlações, duas regências, certo? Que vai acontecer agora com o planeta Vênus. Vênus é um planeta que está relacionado aí, que vai dizer para nós um pouquinho dos nossos valores, do que a gente ama, dos nossos amores, de como a gente ama, né? Do que a gente deseja também. E esse Vênus, ele está relacionado com dois signos, que é o Touro e o signo de Libra, né? Como a gente tem aí 10 aspectos que não vou entrar muito em detalhes sobre isso, você pode fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre esses aspectos, né? Mas o que eu quero dizer? A gente, da mesma forma que foi descoberto no céu os planetas, foi dado a correlação, a correspondência com esses planetas e com os signos, certo? Então, por exemplo, a gente vai falar agora de Marte, né? Marte tem uma regência. O que é o Marte? Marte é o planeta da ação. Como que a gente levanta para guerrear? O que a gente faz na nossa ação? Como que a nossa ação acontece? O que motiva a nossa ação? Sair de casa, né? Movimentar-se. O que motiva a nossa ação, né? Marte tem correspondência com o signo de Áries. Mas olha que interessante. Antes de ser descoberto o planeta Plutão, lá na frente, depois eu vou falar dele, o planeta Marte também era correlacionado com o signo de Escorpião, que é um signo conectado com a conquista, com a bravura, com a questão aí bélica, militar, que também tem isso em Marte e em Áries, né? Então o Escorpião foi colocado essa questão e esse planeta ficou regente de Escorpião também. Mas depois que foi descoberto o planeta Plutão, a regência de Escorpião ficou para Plutão. Depois a gente vai falar um pouquinho do planeta Júpiter. Júpiter é um planeta que fala para nós dentro do mapa astral, dentro de uma leitura de mapa astral. O Júpiter vai falar de algumas bênçãos aí, alguma questão de expandir na vida, de crescimento, né? Aquilo que a gente planta a semente e ela vinga, ela floresce, ela aumenta, ela expande do seu tamanho, né? Então, o Júpiter vai falar de tudo aquilo e como que a gente faz as expansões da nossa vida, certo? E ele tem a correlação com o signo de Sagitário. Sagitário é um signo que também fala de expandir, de aumentar, de coisas grandes, grandiosas. E antes de ser descoberto Netuno, o Júpiter ele falava de uma correspondência com o signo de Peixes, pela questão espiritual que o próprio Júpiter e o Sagitário também vão ter. Então, o Júpiter era correlacionado aí também com o signo de Peixes. Depois a gente vai falar de Saturno, Urano, Netuno e Plutão, sendo planetas transgeracionais ou geracionais, uma vez que eles demoram muito tempo para fazer o seu giro completo. Então, você pode dizer que praticamente uma geração tem o Saturno no mesmo signo, Netuno no mesmo signo, Urano no mesmo signo, mas o planeta mais geracional, no sentido de demorar mais tempo e fazer parte de uma geração, a gente fala geração milênio, geração tal, não sei o que, geração Z, é o Plutão mesmo, porque ele está mais distante do Sol, então ele vai demorar mais tempo para fazer esse giro completo. Vamos voltar aqui então à nossa sequência. Saturno é um planeta que ele diz respeito para nós. O que tem a ver, né, o Saturno na nossa leitura aqui? O Saturno ele tem a ver com constrição, com limitação, né? Ele é um planeta que tem a ver com o tempo, ele tem a ver com as nossas questões emergenciais, as nossas questões obrigatórias, né? O Saturno, eu costumo dizer que a gente não pode negociar o Saturno. Saturno é aquilo que tem que ser feito. O que tem que ser feito, né? O que tem que ser feito na nossa vida? O que é primordial? O que é que não dá para negociar, né? O Saturno é isso, são as estruturas.
Ele vai falar dessas questões. E o Saturno está correlacionado com o signo de Capricórnio. Então a sua regência aí é Capricórnio, Saturno e Capricórnio. Depois a gente vai, mais pra frente, a gente vai falar de Urano. Urano tem a ver com mudanças, mudanças externas, como que a gente recebe o futuro, como que a gente recebe aquilo que está chegando lá da frente, as novidades, né? E ele tem total relação com o signo de Aquário. Aquário também tem a ver com diferenças, com novidades, com questões globais, né? Então eles têm essa correlação. Depois a gente vai falar de Netuno. Netuno é um planeta que tem a ver muito com o inconsciente. A gente já está falando aí de um espaço um pouco mais distante do Sol, né? Então, o Netuno vai falar para nós sobre aspectos inconscientes, sobre aspectos espirituais, né? Sobre aspectos não palpáveis. Por isso, ele também tem muito a ver com peixes. Então, Netuno se correlaciona com o signo de peixes. Depois disso, a gente vai para o planeta mais distante, para o nosso aspecto mais distante aí do Sol, que é Plutão. Então, o Plutão vai ser do aspecto mais inconsciente possível. E ele está relacionado com o signo de Escorpião. Porque o signo de Escorpião tem essa coisa da caverna, de guardar só para ele, de ser uma fortaleza meio que impenetrável em relação às emoções, em relação a algumas outras questões aí, que tem a ver com o inconsciente. Então ficou correlacionado que Plutão se correlaciona com o signo de Escorpião. O que faltou aqui para nós? Que faltou faltou uma dupla regência, gente, que eu esqueci lá num dos primeiros planetas. Eu sabia que faltava um. Mercúrio não rege só Gêmeos, ele também vai reger o signo de Virgem, né? Como eu falei lá no começo que são 10 aspectos, a gente não tem como ter um aspecto para cada signo apenas. Então, Mercúrio vai reger Virgem e Gêmeos e Vênus vai reger Touro e Libra. Assim a gente tem a regência para os 12 signos do zodíaco. Fazendo assim mais para frente, vou explicar um pouco mais, o que seria domicílio, o que seria exílio, que são aspectos planetários, quando a gente tem os planetas num determinado signo, né? Que é quando a gente tem o planeta no signo que rege ele, por exemplo, assim, um Sol em Leão. Um Sol em Leão é um domicílio, o Sol está em casa. O que significa isso? Que os meus aspectos de personalidade, de ego, eles estão estruturados. Né? Eu não vou ter grandes problemas aí com o meu ego se eu tenho Sol em Leão. Lógico, a gente tem que ver se tem uma quadratura esse Sol, né? Se tem uma oposição com alguma coisa. Isso a gente vai desbravar mais para frente quando a gente for falar da leitura do mapa astral. Isso também vai ter aqui no nosso curso de astrologia. Tá bom, gente? Se inscrevam no canal, deixem o seu like e deixem os seus comentários aqui embaixo para que eu entenda e para que eu consiga direcionar esse curso. Às vezes vocês querem que eu aprofunde num aspecto, que eu fale de outro. Não tem nenhum problema, isso pode gerar um vídeo aqui no canal. E vocês também se beneficiam de tudo, tá certo? O vídeo vai ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!